E eu quero compartilhar com vocês. E o tema de hoje é: volte para casa. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu queria que vocês se colocassem de pé mais um pouquinho. Daqui a pouco vocês vão sentar novamente, né? E vai ser um tempo muito gostoso aqui com o Senhor. O tema é esse: volte para casa. E nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. E nós vamos ler aqui, e você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade, mas nós vamos colocar também no telão, para facilitar para vocês. Vamos ler, versículo 11. Jesus continuou: um dia, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Versículo 17. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música, a dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com as prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia tão feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Coloque a mão sobre o teu coração, diga assim: Senhor Jesus, em nome de Jesus, usa a vida do pastor Marcelo para falar o meu coração. Amém. Pode se assentar? Que texto lindo, né? A gente olha e a gente vê essa história que é uma parábola contada pelo próprio Senhor Jesus. E eu fiquei imaginando, né, olhando os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente observa que Jesus era aquela pessoa que arrastava multidões. Jesus era uma pessoa agradável, uma pessoa que todo mundo que se aproximava de Jesus queria estar próximo dele,
Porque era aquele cara carismático, era aquele cara que gostava de ajudar as pessoas, estava sempre à disposição para aquelas pessoas que o procuravam. Sabe, ele era uma pessoa muito boa. As pessoas sabiam que Jesus estava numa casa, todo mundo corria para lá, porque queria estar ali junto com Jesus. E Jesus ensinava a cada uma daquelas pessoas, e as pessoas saíam dali felizes. É difícil, muitas vezes, a gente achar pessoas assim na sociedade, não é verdade? Como é difícil a gente achar pessoas como Jesus, pessoas agradáveis, pessoas amáveis, né? E eu olho aqui para a nossa igreja e para os nossos irmãos. Levanta aqui quem é da Nova Dimensão, levanta aqui. Bastante gente ao seu redor aí, quanta gente da Nova Dimensão. E quantas pessoas que eu vejo aqui na Nova Dimensão são pessoas parecidas com Jesus. Pessoas que estão prontas para servir o próximo. Pessoas que estão prontas, sabe, para ajudar as pessoas. Aqui nós temos líderes de pequenos grupos que se reúnem nas casas. A gente tem vivido um tempo tão bom. A gente tem compartilhado isso, no meio dos pastores. Como nós temos experimentado do amor de Jesus derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos líderes, e vendo tanto a vida dos pastores, como dos supervisores, como dos líderes, espalhando isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, a gente sabe que não é de nós, mas é do próprio Senhor. É o amor de Jesus derramado em nós, e nós simplesmente retribuindo esse amor para aqueles que estão ao nosso lado. Sabe, quem é que não gosta de estar com pessoas assim? Pessoas amáveis, pessoas que, sabe, estão prontos ali para ajudar. Isso é maravilhoso. Jesus também era assim, era uma pessoa que gostava de ter interação com as pessoas, só que ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, uma hora ele estava com líderes, outra hora ele estava com pessoas importantes. Ele teve contato com um comandante do Império Romano. Jesus, ele caminhava com pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas necessitadas. Jesus, ele estava pronto para estar junto de todos. Enfim, Jesus estava junto de homens, mulheres, crianças. E a gente observa que Jesus, ele era essa pessoa bondosa. Sabe, se Jesus estivesse vivendo aqui, nessa geração, e se você tivesse a oportunidade de conhecer Jesus, você queria estar aonde ele estivesse. Se você soubesse que ele era um líder de célula, você falava, eu vou estar toda semana nessa célula, porque eu quero estar com Jesus. Como é bom, como é agradável estar com Jesus. Mas por incrível que pareça, mesmo ele sendo essa pessoa boa, mesmo ele sendo essa pessoa que gostava de ajudar, que curava pessoas, que transformava pessoas, tinha pessoas que não gostavam de Jesus. Tinham pessoas que ficavam perseguindo Jesus. Olha que absurdo, uma pessoa tão boa e sendo perseguida. E a gente vê isso na Bíblia, pessoas que estavam perseguindo. E as pessoas que estavam perseguindo Jesus eram os religiosos daquela época, eram os fariseus, eram os mestres da lei. Mas calma aí, Marcelo, como que os fariseus, os mestres da lei, pessoas que conheciam a palavra de Deus, perseguiam um homem desse, um homem bom? É porque Jesus sempre estava no meio dos pecadores. Jesus estava no meio dos pecadores. E isso aí irritava aqueles homens, porque eles pensavam assim, como que esse cara, ele está junto no meio dos pecadores? Como que essa pessoa, ele come com os pecadores? E ele estava ali com essas pessoas. Existe uma frase muito conhecida, no nosso meio, na sociedade, que diz assim, nem Jesus agradou a todos, Geralmente a gente fala isso, Quando uma pessoa tem algum problema, ela fala assim, nem Jesus agradou a todos, quem dirá eu, não é assim? E a gente usa essa frase. Mas Jesus, ele amava isso, ele amava estar junto com os pecadores. Mas não só estar por estar.
Jesus, quando ele tinha o contato com os pecadores, o intuito de Jesus era ensinar esses pecadores, era transformar a vida dessas pessoas em discípulos, em seguidores. E a Bíblia fala que uma multidão de seguidores buscava ele. Jesus tinha muitos discípulos, ele tinha 12 que estavam ali todos os dias com ele, né, que era aquele contato diário, mas uma multidão seguia Jesus. Ele tinha muitas pessoas. E esse texto que eu acabei de ler agora, de Lucas no capítulo 15, na realidade, esse texto ele fala como uma resposta para esses fariseus. Jesus estava ensinando muitos pecadores ali, publicanos. O que eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, que o povo judeu odiava. Quem gosta de pagar imposto aqui? Ninguém gosta, né? Lá também naquela época ninguém gostava. Então as pessoas ficavam assim, como que ele está no meio dos pecadores? Como que ele está junto com os publicanos, né? Eita, até deu uma enrolada aqui, né? Publicanos, pastor, eu tenho que estar do lado do pastor Isaac mesmo, aquele que vai, né, me orientando aqui. Publicanos, ele não gosta, como é que esse cara está com essas pessoas, né? E aí Jesus, ele conta 3 histórias. Jesus ensinando aqueles homens e aqueles pecadores e os fariseus ali junto. Um falando, como é que pode? Ele está aqui, ó, no meio desses bandos de pecadores, esses caras que vão para o inferno, e ele está aqui ensinando, que absurdo. E aí Jesus conhecia o coração deles, sabiam o que eles estavam falando. E aí Jesus conta 3 parábolas para ensinar esses fariseus, esses mestres da lei, o que é o amor de Deus. O que é o amor de Deus. E é isso que eu quero brevemente aqui correr para compartilhar com você. Eu sei que o tempo é rápido, mas a gente vai se esforçar para que não atrase o nosso culto. E a primeira história, ou primeira parábola de Jesus, ele fala sobre a ovelha perdida. E aí o texto fala assim, ó, e ele diz lá para a multidão e para os fariseus que estavam lá. E ele começa dizendo assim, ó: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando ele começa a contar essa história, ele estava dizendo para os fariseus assim, ó: vocês são as 99 que estão aqui. Como que eu não vou deixar essa que fugiu, essa que saiu aqui do rebanho, e não vou atrás dela? Eu não posso fazer isso. E Jesus começa a ensinar através dessa parábola o amor de Deus por todas as pessoas, porque o nosso Deus, Ele é amor. A palavra dele diz isso. E ele fala isso sobre a ovelha perdida. Ele começa a ensinar ali a multidão, aos fariseus, numa segunda parábola. E nessa segunda parábola, ele fala sobre a moeda perdida. Ele conta a primeira, sobre a ovelha perdida. Ele fala, agora eu quero contar mais uma. Aí ele vem falando sobre a parábola da moeda perdida. E ele conta a história das 10 dracmas que uma mulher perdeu. E aí ele fala para os fariseus assim, ó: esse dinheiro que foi perdido, que tem um valor grande, é os pecadores. Para mim, cada pessoa que está longe dele, tem muito valor para o Senhor. E muitas vezes a sociedade não enxerga dessa forma. Mas Deus olha cada pessoa da sociedade, e Ele olha como essa moeda perdida. Então ele estava ensinando para os fariseus: aquilo que você não dá valor, aquilo que você despreza, é aquilo que eu tenho de valor, é aquilo que eu olho e vejo com valor muito grande. E Jesus começa a ensinar ali os fariseus: vocês não conseguem enxergar o valor das pessoas, mas eu consigo ver isso. Eles não valorizavam os publicanos, eles não valorizavam as pessoas que estavam longe de Deus. E aí ele finaliza na sequência essa parábola que nós acabamos de dizer.
E aí ele fala sobre o filho perdido. E aí ele começa a relatar o filho que saiu da presença do pai. Ele quis caminhar sozinho. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui rapidamente. E resumindo, para a gente fechar essa questão dos fariseus, ele começa a ensinar os fariseus que esse filho que saiu da casa do seu pai e quis viver numa terra distante, num lugar distante, esse filho são os pecadores. E ele fala assim, ó, se você chama essas pessoas de pecadores, se você chama essas pessoas de publicanos, essas pessoas é o meu filho, e eu vou atrás dele. Esse é o meu filho que está longe, mas eu tenho uma obra para realizar na vida dele. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades acerca desse texto que nós lemos de Lucas no capítulo 15. E o primeiro ponto é esse aqui que vai estar na tela. Por que sair de casa? Por que sair de casa? E o texto no versículo 13 diz assim: alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. E aí eu fiquei pensando sobre isso. O que faz um filho sair da casa do pai? Ele tinha o conforto da casa, ele tinha a presença do pai, ele estava ali, junto da presença do pai. E por que ele decidiu falar, pai, me dá a minha parte da herança, divide aí com meu irmão, eu vou pegar a minha parte, e eu vou viver a minha vida, eu quero viver a minha vida. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que muitas vezes nós fazemos isso? Por que muitas vezes nós agimos assim? E eu fiquei meditando sobre isso, porque houve um tempo que eu andei longe da presença do meu Pai Celestial. E longe da presença do meu Pai Celestial, eu olhei muitas distrações. Longe da presença do meu Pai, eu fiquei entretido com os entretenimentos que a vida nos proporciona. Não é assim? A gente sai de manhã para trabalhar, aí a gente trabalha um dia inteiro, aí a gente chega do trabalho, a gente quer descansar, a gente quer assistir a nossa Netflix, não é assim? A gente quer já marcar com um familiar no final de semana, um passeio, uma festa, uma viagem, e a gente se esquece do nosso Pai Celestial. A gente se esquece do nosso Deus que nos criou, do nosso Deus que nos ama, do nosso Deus que quer nós perto dele. E muitas vezes nós agimos assim. A gente começa a viver uma vida longe de Deus, buscando muitas vezes aquilo que o mundo tem para oferecer, os prazeres do mundo que tem para oferecer, e a gente não lembra de Deus. Mas esse filho pródigo, não se fala os detalhes, o porquê que ele saiu da casa do pai, mas ele saiu, e ele ficou longe da presença do pai. E no segundo ponto que eu quero compartilhar aqui, é esse aqui, ó. Longe da casa do pai, não conseguimos nos preencher totalmente. No versículo 16 diz: embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. O filho, ele achava que ele está longe da presença do pai, ele seria suprido em tudo. Ele pega o seu dinheiro, ele gasta, e aí ele começa a passar necessidades. E aí ele começa a sofrer as consequências que o próprio mundo causa na gente, causa nas pessoas. Porque quando a gente começa a buscar uma satisfação que não seja em Deus, a gente começa a entrar num buraco sem fundo. Porque a gente começa a querer conquistar. Esse final de semana nós estávamos no Impacto, né?
E aí, eu estava conversando com algumas pessoas que estavam participando, aí uma das pessoas, não lembro quem foi, falou assim, a vida é assim, a gente fala assim, eu quero aquele emprego ali, a gente fala, não quero entrar naquela empresa, aí quando a gente entra naquela empresa, a gente fala, passa um tempo, a gente fala assim, eu não quero mais aqui não está legal, e aí você começa a pensar, aonde eu quero trabalhar, aí você imagina uma outra empresa, aí você fala, agora eu quero aquela tem mais benefícios, aquela o salário é maior, e aí você vai para lá, passa um tempo, aquilo perde o valor. Às vezes você começa a sentir uma tristeza no teu coração, aí você fala, não, eu preciso viajar, agora eu quero viajar, então agora eu vou para Maceió. Quem gosta de Maceió aqui? Eu gosto de Maceió, é muito bom, né? E a pessoa vai para Maceió e está lá, quando volta, parece que começa a vir um vazio de novo, e a pessoa começa a procurar em muitos lugares, um preenchimento, que na realidade esse preenchimento, ele só vai ser completo, com Deus, com o teu Pai, que te ama. Esse preenchimento só vem de Deus. Como eu falei, eu andei por 24 anos afastado do Senhor. Eu não queria saber de Deus. E aí, para saciar um vazio que havia na minha alma, um vazio que havia em mim, eu começava a buscar prazeres que a vida tem para oferecer. Nas festas, nas baladas, na bebida, no cigarro, enfim, em muitas coisas. Só que eu ia para as festas, chegava em casa de madrugada, acordava de manhã, e aquele vazio dentro de mim. Eu falava, nossa, ontem foi tão legal, mas sabe quando eu não estou feliz, não estou bem. Mas quer saber? Pegava o celular, ligava para o amigo, e aí, qual vai ser a próxima? E assim eu ia buscando preencher em festa, preencher em coisas, preencher em pessoas, mas eu não sabia que na realidade essa lacuna, esse vazio que estava no meu coração, que estava na minha alma, era Deus que eu precisava. E quando eu tive esse encontro com o Senhor, que eu me rendia ao meu Senhor, todo aquele vazio que havia na minha alma, ele foi preenchido. E há 21 anos eu caminho com esse Deus maravilhoso, com esse Pai maravilhoso que tem me ensinado, que tem guiado os meus passos, que tem transformado a minha vida a cada dia. Assim Ele tem feito na vida de cada um aqui que está aqui nessa noite. Nós temos experimentado disso, nós temos experimentado. Mas o mundo, ele quer afastar as pessoas. O mundo, ele está aí para tentar tirar você da presença do Pai. Por isso que nós vemos uma infinidade de coisas que nos intertem. Uma hora aparece uma coisa aqui, muito legal. Daqui a pouco aparece outra ali. E a gente consome aqui, a gente consome ali, a gente vai lá. Mas existe ainda um vazio. Ainda existe um vazio, mas essa alegria plena, essa paz plena, o mundo ele não pode oferecer. Essa paz plena, somente o Pai, Ele pode preencher esse vazio que está no nosso coração. E eu pude experimentar disso, depois que eu estava mais ou menos um ano, aqui na casa do Senhor, há mais ou menos 20 anos atrás, estava sentado, aguardando o ônibus chegar, e eu comecei a sentir a presença de Deus invadindo o meu coração, e eu comecei a chorar. Eu falei, nossa, que parada é essa? Que negócio é esse? E aquela alegria, eu falei, Senhor, se vier alguém aqui no ponto, estava vindo para a escola dominical que tinha na época nós tínhamos aqui os ensinamentos da Bíblia, no domingo de manhã, e eu saía do trabalho, trabalhava de madrugada e vinha para cá, e eu ali no ponto do Secap, de frente ali para o condomínio Paraná, e aquela presença invadindo o meu coração, e eu começando a chorar, eu falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor falou ao meu coração, ei Marcelo, você lembra quando você buscava nas festas, você buscava nas baladas, você buscava nas bebidas, nos vícios, você buscava preencher o vazio que tinha dentro de você? E eu respondi em silêncio para mim mesmo. Eu falei, lembro, Senhor. Aí ele falou, Marcelo, há quanto tempo faz que você não vai para esses lugares? Eu falei, nossa, Senhor, estou 1 ano na igreja.
Marcelo, e você não sente vontade de estar nesses lugares? Eu falei, não, Senhor, a tua presença ela é maravilhosa na minha vida, a tua presença ela é suficiente na minha vida, eu encontrei aquilo que eu precisava, eu encontrei o meu Senhor, aquele vazio que havia na minha alma foi preenchido, Senhor, e eu comecei a glorificar ali o Senhor naquele ponto, comecei a chorar, e aí eu descobri essa verdade, eu descobri que só o Senhor, Ele pode me trazer essa alegria plena. O mundo ele não consegue trazer essa alegria plena. Ele traz uma alegria passageira, momentos legais, mas daqui a pouco vem, parece que não faz sentido as coisas. É legal por um momento, mas daqui a pouco já não é mais. E assim foi com o filho pródigo também. Em algum momento ele talvez estava na casa do pai. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Estava na casa do pai ali, talvez, mas parou de se envolver com o pai, parou de se envolver com o irmão. Isso aqui cabe para nós que estamos aqui na Igreja Nova Dimensão. Quando nós começamos a nos afastar, começamos a querer ficar isolado, não queremos mais participar ali das células, não queremos mais ajudar nos ministérios, não começa mais a orar, falar com o Pai Celestial, a gente começa a achar que não faz mais sentido as coisas, a gente começa a achar problema em tudo, e a gente fala assim, quer saber, eu vou sair da casa do meu pai, e aí a gente sai, não é assim que muitas vezes acontece? Mas sempre o Senhor nos traz de volta, né? Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso. E em terceiro ponto, para a gente fechar, que eu tenho somente 7 minutos e 47, 46, 45 segundos, quer dizer, para terminar essa mensagem. E aí a parte 3, que é essa parte maravilhosa, o filho volta para casa. No versículo 18 diz, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Ele desejou, e eu comecei a pensar sobre isso, né? Ele desejou voltar para a casa do pai, não porque ele estava passando uma dificuldade, cuidando dos porcos, querendo comer a comida dos porcos ali, não. Ele estava sentindo saudade da presença do pai. Sabe por que eu descobri isso na palavra de Deus? Porque quando ele pensa em voltar para a casa do pai, ele coloca-se na condição de escravo. Ele falou assim, eu quero ser um dos seus empregados, porque empregado por empregado, eu já estou aqui como escravo, eu já estou aqui como empregado, então me coloca como empregado também, mas a única diferença é que eu vou ser empregado, eu vou ser escravo, do meu paizinho querido, eu vou olhar para ele todos os dias, eu vou estar na presença dele todos os dias, então mesmo se ele me atender, se ele me receber, como um escravo eu quero, e ele faz isso, e aí eu comecei a meditar sobre isso, sabe, é assim que o nosso pai, ele faz, ele pensou nisso, e quando o filho, ele pensa em retornar, na realidade, esse texto mostra para nós, que o próprio Deus, é que coloca isso no coração dele, a palavra de Deus diz que, é o Senhor que age nos corações, é o Senhor que começa a agir nos corações. Se você que está aqui nessa noite, e você acha que você veio aqui, né, porque, é volta de impacto, eu fui convidado para vir para cá, né, para receber o meu amigo, receber a minha esposa, receber, né, o meu parente. Não, Deus muitas vezes cria situações, porque Ele quer você na casa dEle, Ele quer falar ao teu coração e dizer, ei meu filho, eu estou aqui de braços abertos para você, eu quero que você esteja comigo, porque você é meu filho amado, eu quero você na minha presença, eu quero você caminhando comigo, e é Ele que atrai aquele filho, e aí a Bíblia fala que quando aquele filho começa a voltar, pai, ele estava lá no alpendre e enxergava já o filho de longe, ele sabia que o filho ia voltar, aquele pai, dessa parábola que Jesus conta, ele representa Deus, se você acha que Deus está muito distante de você, Ele não está,
Ele está olhando para você e atraindo o teu coração, porque Ele te ama. Ele te ama. Nunca se esqueça disso. E Ele fala com você. E agora eu entro na conclusão, e eu queria que vocês se colocassem de pé, queria chamar a banda aqui para subir. Como eu falei no início, essa parábola, ela não tinha só o objetivo de ensinar os fariseus que estavam ali no meio dos publicanos e no meio dos pecadores, para querer ensinar para eles que aquelas pessoas que estavam ali estavam perdidas, estavam longe da casa do Pai, que aquelas pessoas tinham valor para Deus. Não. Essas 3 parábolas, elas servem para nós, elas foram deixadas na Bíblia para nós sabermos que quando nós estamos longe da casa do Pai, Ele nos ama. Ele não quer que o filho esteja longe da presença dele, porque Ele ama o filho, e Ele quer cuidar do filho, Ele quer ensinar o filho, e é isso que Ele quer. O nosso Deus, Ele faz isso. Ele quer trazer segurança, Ele quer que o filho se sinta seguro na presença dEle, Ele quer que o filho tenha propósito de vida. Propósito de vida. Esse é o desejo do nosso Pai Celestial. Se você pudesse imaginar, meu querido, minha querida, o que Deus tem reservado para você. Sabe, se você soubesse isso, você não só aceitaria Ele, mas você correria. Assim como aquele filho que estava perdido, ele correu para os braços do pai dele. Eu queria que todos fechassem os olhos aqui. Todos fechassem os olhos, curvassem a sua cabeça. Eu falei agora há pouco que você que está aqui, você pode imaginar que você foi trago para esse lugar, porque você veio receber pessoas, ou talvez você veio aqui, mas você nem conhece essas pessoas que voltaram do impacto. Aliás, você não sabe nem o que é impacto. Você deve estar pensando assim, meu Deus, cheguei aqui na igreja, um povo pulando com bexiga, eu nunca vi uma igreja dessa. Talvez você pode estar pensando isso, mas você está aqui, porque o Pai te atraiu. E se o Pai, Ele te atraiu, é porque Ele te ama, é porque Ele quer ver você perto dEle, é porque você é precioso, você é preciosa, e Ele está te chamando aqui nessa noite. Ele está te chamando não para você fazer parte de uma religião, não. Ele está te chamando para você estar junto dEle, para você desenvolver um relacionamento pessoal com esse Pai eterno, com esse Pai amoroso, com esse Pai que traz segurança, para esse Pai que dá propósito de vida, que te encaminha por um futuro extraordinário. É isso que Ele quer. Mas para isso, para que o Pai possa fazer isso na sua vida, a Bíblia diz também, o próprio Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o teu coração para mim, eu vou entrar no teu coração, e eu vou celebrar junto com você. E eu queria perguntar aqui nessa noite, você que está aqui pela primeira vez, ou você que está aqui por mais vezes, já viu a segunda, a terceira vez, que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Você mesmo de olhos fechados, aí com a sua cabeça curvada, eu queria que você levantasse a mão bem alto assim, ó, levantasse a mão bem alto, querendo entregar a sua vida a Jesus. Amém, glória a Deus aqui por essa vida. Pode continuar com a mão levantada. Temos mais alguma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem. Eu queria que levantasse a mão também as pessoas que entregaram a vida lá no impacto. Você que entregou a sua vida, levanta a mão, de olhos fechados aí, quem estava lá no impacto e entregou. Está aqui, ó, continua isso, continua a mão levantada. Isso, todos com a mão levantada.
E aí nós vamos agora fazer um segundo convite aqui. E o segundo convite é para você. Sabe por que é para você? Porque essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela é exclusiva para você. Você que em algum momento estava na presença do Pai, você caminhou com o Pai, você desfrutou da presença dEle, mas por algum motivo, e não importa qual motivo foi, você acabou desanimando, enfraquecendo e saindo. Mas o Pai Celestial, Ele te trouxe de volta, e você está aqui, e Ele te chama. Eu quero perguntar para você aí com seus olhos fechados, se você quer retornar aos caminhos do Senhor, voltar à casa do Pai, eu queria que você levantasse a mão bem alto. Levante a mão aí bem alto. Glória a Deus. Pode continuar com a mão levantada. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode abrir os seus olhos. Eu queria convidar você que levantou a sua mão para que viesse aqui na frente. Eu quero fazer uma oração abençoando a sua vida. Vem aqui na frente, eu quero orar por você, né? Acompanhe aqui essa jovem. Temos ali um outro rapaz, e as pessoas que lá no Impacto entregaram a vida para Jesus, vem aqui, né? Aqueles que estavam lá no Impacto, entregaram a vida, ou voltaram para Jesus, fica aqui, ó, do meu ladinho aqui, ó, fica aqui do meu ladinho, eu quero também orar e abençoar aqui a sua vida. Venha, puxa, eu sei que dá vergonha, né? Eu vou ficar lá na frente, que vergonha, que negócio é esse? Eu sei que tem mais, né? Mas é claro que eu sou um pastor amado, e eu não vou chamar aqui quem eu não estou vendo, né? Eu não quero constranger ninguém, não é verdade? Né? A gente não pode fazer isso. E tá amém, tá tudo bem. Se você está com vergonha, não tem problema nenhum, né? Vai ser abençoado de qualquer jeito, né? Vai ser abençoado de qualquer jeito. Então, temos aqui, é para cá, a Mi vem para cá, essa jovem está voltando para Jesus, a Mi vem para cá, estava no Impacto. Irmã, vamos dar uma salva de palmas para a irmã do Impactista aqui, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Olha quanta gente linda aqui, né, que voltou, mas eu quero primeiro orar aqui pela vida dessa jovem linda. Qual é o seu nome? Mariana. Glória a Deus, viu, Mariana? Dá uma viradinha aqui, ó, e olha essa galera que está aqui, ó. Essa aqui, ó, é a sua nova família. Como que a gente recebe a Mariana, pessoal? Glória a Deus. Eu queria que vocês estendessem a mão aqui para Mariana, e você vai abençoar a vida dela, você vai orar pela vida dela, você vai declarar um novo tempo na vida dela. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a vida da Mariana, essa jovem, Paizinho amado, que é a tua filha, e o Senhor o atraiu aqui esta noite, e falou ao coração dela. Pai, nós como igreja, nós a abençoamos, nós declaramos, Pai, que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Pai, a Mariana vai viver coisas maravilhosas, grandiosas com o Senhor. Pai, ela vai ter experiências a qual ela nunca teve na tua presença. Pai, essa igreja recebe ela com muito amor. Pai, essa igreja se compromete a ajudá-la, a encaminhá-la para os cursos, para a célula, Senhor, para que ela possa crescer em sabedoria, Pai, servir ao Senhor e servir a igreja também. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, amém.